Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz. Vamos dar início às nossas reuniões de estudos de domingo. Eu vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentrarão no Livro dos Espíritos, e sempre por uma questão de reforço, até por todos aqueles que nos acompanham até no YouTube, o Livro dos Espíritos é a primeira obra básica, né? O primeiro livro, onde Allan Kardec, no ano ali de 1857, ele vem através de perguntas e respostas por parte da espiritualidade de algumas questões, muitas das vezes cotidianas, algumas questões que é de grande valia para nós no aprendizado, tá? E aí, 2 semanas atrás, no Livro dos Espíritos, nós estávamos ainda na lição separação da alma e do corpo, e comumente a gente sempre faz aqui, eu vou fazer a leitura da última questão estudada, tá? Lembrando, e por que eu estou citando a lição? Porque nós vamos hoje mudar de lição aqui no Livro dos Espíritos. Então, era a lição separação da alma e do corpo, e a pergunta é a de 162, a última feita. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Resposta: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes mesmo do instante do suplício. Comentário de Kardec. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Pois bem, vamos dar continuidade. A lição é nova e é chamada perturbação espírita. Vamos ver do que se trata essa lição trazida por Kardec. A pergunta é a de número 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo? Essa questão ela é tão interessante que, inclusive, em vários momentos, em estudos, nós viemos a tratar de algo que correlaciona com essa questão. Eu vou repetir. Deixando o corpo, no momento do desencarne, né? Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Nós já tratamos aqui, algumas vezes, com relação a esse processo. Nós já tratamos aqui, inclusive, de toda a movimentação realizada no pós-desencarne. Muitas das vezes o espírito, por longo tempo, ele não vai ter consciência disso, do seu desencarne.
ao ponto de tentar continuar, levar a vida como levava enquanto encarnado. Então, é muito sutil todo esse processo aqui, tá? Reparem bem como que funciona isso. É muito sutil todo esse processo. Mas é fato que a resposta, consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Essa perturbação, ela ocorre a partir do momento do processo evolutivo do espírito. Por isso que nós tratamos tantas vezes aqui da questão da vigilância com relação de tipo assim, se nós estamos vendo que parece que nós estamos num sonho o tempo todo, olha, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos, porque tem alguma coisa de diferente, né? Se você consegue visualizar as pessoas e elas e dialoga com elas e elas não te respondem de um certo modo, de uma maneira assertiva, de uma maneira direta, vamos ficar atentos. Se nós somos, né, estamos ali em regiões umbralinas ou algo do tipo, que nós despertemos esse lado nosso, né, mais sutil, mas que muitas vezes melindra, e aceitemos os auxílios da espiritualidade que vem nos afagar e acolher. Então, conforme a própria resposta dos espíritos, nós já sabemos que isso leva um tempo. Para alguns, um breve tempo, para outros, longos tempos e até porque não dizer jornada, né? Então é muito importante. Olha a importância das indagações e dos questionamentos que Allan Kardec levanta para a espiritualidade, para que nós possamos compreender realmente qual que é essas nuances aí que nós temos que passar e que já passamos por várias vezes. Esse momento, cada um, cada qual, é o que é, né, materialmente falando, corporalmente falando, mas nós já tivemos outras existências, tivemos outras encarnações e passamos, e aí, claro, com certeza, pelo processo de desencarne várias vezes. Pergunta 164. Como tudo é uma sequência, né, a tendência é que Kardec siga essa sequência de aprendizado. 164. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma do corpo. Olha só, todos os espíritos. E aí Kardec está generalizando, né? Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Pois bem, prestemos a atenção nesse questionamento e voltamos para a questão anterior. Isso vai depender da evolução espiritual de cada um. Então, vai vir uma negativa aqui. Vai vir uma negativa na resposta dos espíritos. Por quê? Não é um padrão, não é uma regra que todos vão passar pelo mesmo grau de perturbação, de dificuldades no processo do desencarne. Porque cada um, dentro do seu campo, dentro das suas crenças, dentro do que procurou trabalhar na reforma íntima, melhorar, dentro do campo de provas e expiações que todos nós aqui estamos introduzidos e vulneráveis a estar passando, a percepção do processo, das provas e expiações, a aceitação, é tanto campo aí, é tanto ambientes diferentes dentro do processo,
que isso faz com que cada um tenha a sua maneira de estar passando. Então, não é padronizado. Já contei aqui, uma certa vez, numa comunicação espiritual, um espírito que ficou 300 anos, e podemos chamar de 300 anos, no limbo. Porque, não, de um certo modo, não estava encarnado mais para estar na Terra, estava desencarnado em espírito, mas não estava querendo ir para o plano espiritual devido a tantas preocupações. Então você fica ali naquele meio termo. Eu acho que eu ainda estou encarnado, mas eu estou desencarnado, e então eu estou num limbo aí, né? Eu estou num espaço, um vazio aí, eu estou numa perturbação. Estamos falando de 300 anos. Imagine bem que existem condições de espíritos estarem perdidos até muito mais tempo do que isso. Se respeita o livre-arbítrio, se respeita o livre-arbítrio concedido pelo nosso Pai, Deus, e a espiritualidade trabalhando incessantemente para que o espírito dê se desperte. E olha que não é fácil. Não é fácil, porque o livre-arbítrio, as condições, os vícios morais, principalmente, impedem muito o alavancar espiritual. E eu sou um espírito, que eu vivi somente o material, eu provavelmente vou ter uma perturbação maior do que aquele que procurou crenças, que mesmo talvez pouco, mas de um certo modo, procurou praticar a caridade. Aquele mesmo, talvez pouco, mas procurou perdoar, procurou estender a mão sempre que pôde. Então, existem diferenças. Existem diferenças. Então, vamos ver a resposta da pergunta. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Não, não. Pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais impressão da matéria. É o que nós estamos aqui conversando, é o que nós estamos estudando. O que mais atravanca a nossa evolução, além desses vícios morais, o orgulho, vaidade, egoísmo e todos os filhos dessas mazelas que podem acompanhar a realidade do espírito, mas principalmente atrelada a todos esses vícios morais, está o materialismo. E o materialismo nos impede, nos travam muito. Se um espírito, enquanto encarnado, está muito materializado, no momento de sua passagem, é algo muito dificultoso no processo, por não querer abandonar, não querer abrir mão do que naquele momento deixou para trás. Eu estou falando de um carro, eu estou falando de uma joia, eu estou falando de uma casa, eu estou falando de bens de todos os tipos, estou falando das coisas pequenas, materiais, inclusive.
que se tomava como talismã, inclusive tem dentro das obras, né, inclusive aqui do Livro dos Espíritos, a respeito dos talismãs, né? Aquilo ali eu tenho que andar comigo, aquilo ali é meu mantra, aquilo ali eu tenho que estar. Opa, peraí, e no momento da nossa passagem do plano carnal para o espiritual, como que nós vamos comportar com relação a isso, né? Então, as dificuldades são diversas, as perturbações, o tempo e o grau que se passa por ela são diversas também. Não tem uma padronização. Cada um e cada qual vai ter seu tempo. Vamos deixar mais um exemplo. André Luiz ficou 8 anos no umbral que ele mesmo o criava. André Luiz. Né? Então, vamos nos atentar. Vamos despertar. Vamos vigiar. Vamos ficar atentos. Porque, como mesmo Jesus disse em um dos seus ensinamentos ao homem que lhe procurava para, né, o seguir junto, trabalhar junto, mas Jesus oferece condições, né? E Jesus fala, ó, essa noite mesmo, né? Você vai desencarnar. Então, mudemos enquanto é tempo, né? Vamos ficar atentos com relação a isso. Vamos ficar, quanto tempo? Quanto tempo? Qual que é o tempo que nós temos estimado aqui de uma encarnação? Então, em qualquer momento, esse processo ele pode ocorrer. E por isso que é importante esse despertar. Mas só que para despertar, a gente tem que estar consciente. Tem que estar consciente. E é nisso que a gente tem que exercitar, inclusive. Pergunta 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Olha que interessante, hein? O conhecimento do Espiritismo, ele pode afetar com relação a esse tempo de maior ou menor, né, período, com relação a essa perturbação da passagem do mundo carnal para o mundo espiritual, né? Olha só, fiquemos atentos com relação a isso. Eu tenho. Será que eu conhecer mais, né? Será que eu conhecer mais, isso vai me ajudar? Lembra que eu falei na questão anterior que nós temos que estar consciente. Então, nós estamos utilizando o recurso da consciência, do conscientizar. Conscientizar nos leva a estudar. O conscientizar nos leva a pesquisar. Então, o estudo para nós sempre é de grande, mas de grande valioso tesouro para nossas vidas. Eu não estou falando somente do estudo evangélico, do estudo, né, das crenças, o estudo de uma maneira geral, porque ele nos faz desenvolver algo que nós chamamos, inclusive, de senso crítico. Então, nós temos todos esses processos. Agora, imagine bem, dentro das crenças. A gente estuda, a gente lê, e eu estou falando de crenças em geral. Só que talvez vai ter algumas crenças que não vai nos dar a cama, né, a base necessária para uma compreensão mais plena. Vamos falar do espiritismo, da doutrina espírita. Repara que essa pergunta aqui, Kardec fez na primeira obra básica. A doutrina espírita, ela estava nascendo na codificação. Então, já não existia ainda nada. Nós temos os casos das irmãs Fox, né?
lá nos Estados Unidos também, toda essa movimentação da realidade espiritual, né? Allan Kardec, ele começa a ter um grande ponto de interrogação a partir do momento em que ele é convidado a ver as reuniões das mesas girantes, né? Das comunicações por batidas dos espíritos, né? Então, nós estamos aqui na primeira obra. E, estando na primeira obra, Kardec já pergunta para os espíritos se o conhecimento do espiritismo, que estava acabando de ser, né, iniciada a codificação, se ele seria importante para nós na questão da conscientização. É importante falar também que, a partir de 1857, foi o marco inicial para Allan Kardec codificar a doutrina. Codificar, né? Ou decodificar. Os termos, inclusive, dentro do campo do conhecimento, isso nos faz entender a dimensão do processo, né? Porque codificar vem de código, né? Codificar vem de código. E, de um certo modo, quem está trazendo esses códigos para nós são os espíritos. Logo, se Kardec ele se torna um mediador entre o mundo espiritual e o plano físico, ele decodifica a mensagem para chegar para nós, né? Ele está sendo um mediador. Enfim, tanto quanto um nome quanto o outro, mas reparem que mesmo antes da doutrina espírita, já existiam, com certeza, várias outras alas, vários outros trajetos que colocavam o homem na condição de aprendizado de toda essa parte espiritual. Se nós pegarmos Jesus Cristo há 2000 anos atrás, ele já nos traz uma grande bagagem de aprendizado espiritual, inclusive. Tá? Então, em todos os tempos, entre profetas, entre sábios, entre missionários, né, que vem nos trazendo, porque a gente fala, pô, mas a doutrina começou em 1857. Mas as bases dela, né, de conhecimento e tudo, sempre existiu. Sempre existiu. Então, vamos dar um exemplo muito assim, óbvio, né? Quando Jesus, curando um deficiente visual, né, de nascença, ele fala para esse deficiente visual e ele cura com o magnetismo da própria fé do próprio deficiente. Ele fala, e o deficiente levanta visual, ó, eu obrigado, Nossa Senhora e tal, né? E, enfim, e Jesus fala, ó, mas vai e não peques mais. Mas por que não peques mais? Ele era de nascença, o que fez ele chegar ali? O que fez ele ter um problema de ceguitude? O que fez? Por que não pecar mais se ele nasceu dessa maneira? Isso só pode vir de outras vidas. E aquele outro exemplo que eu acho que é o essencial, quando os apóstolos chegam para Cristo, né? E pergunta se era Elias, que por muitos anos antes já havia desencarnado, se era Elias que estava com Jesus, né? E aí Jesus falou, não era Elias, não. Inclusive, Elias já passou entre nós e vocês não o reconheceram, fazendo alusão a João Batista, primo de Jesus, inclusive que o batizou, né? Então, olha só que Jesus ele traz, dentre tantos outros, tá, pessoal? Se nós formos elencarmos as várias passagens de Jesus no seu campo de ensinamento, nós vamos encontrar várias partes que nos retratam isso, tá? Esse mundo espiritual, essa justiça divina fundamentada na encarnação, desencarne, reencarnação, desencarne, e assim, né? Por tantas vezes forem necessários. E aí vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta aqui.
da questão 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Resposta: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Primeiro ponto: o conhecimento auxilia bastante. Mas repara que os espíritos trazem para Kardec que tem pontos muito mais atuantes nesse processo. Qual o processo, Rangel? Da questão da perturbação pós-desencarne. E aí é o que ele fala aqui no final. A prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Temos um longo comentário aqui de Kardec. Inclusive é o que se finda, se encerra essas lições aqui. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Repara que Kardec ele vem fazendo uma alusão muito grande com relação a esse sono profundo, que de repente eu tenho que despertar e eu tenho meio que ambientar de novo, né? Ele vem trazer aqui a questão da influência da matéria, ele vem falando da lucidez das ideias. Então, olha só a importância da consciência no processo, das boas ações que se praticam durante uma encarnação, né? Então, olha só como que funciona. Continuação aqui no comentário. A duração da perturbação após a morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses, e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida. Então, esses estudos que nós realizamos aqui, por exemplo, eles nos auxiliam bastante nesse processo. Como diz aqui mesmo Kardec, durante a vida, com o seu estado futuro, a gente, de um certo modo, já vai conhecendo. Porque, então, compreendem imediatamente a sua posição. Vai passar para um momento de tormenta? Vai. Teu espírito está indo, está deixando os entes queridos. Por vezes, mesmo um pouco mais espiritualizado, mas gosta muito da vida aqui na Terra. Então, essas tormentas vai acontecer. Mas cabe a nós, né, acordarmos o quanto antes para que o processo seja menos doloroso, né? Menos doloroso. Continuação. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos e etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele,
mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não o ouvem. Essa ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Já tratamos aqui, mas eu acho que é muito importante a gente falar novamente, até para os nossos irmãos que nos acompanham no YouTube, duas obras que são essenciais, cinematográficas, né, filmes. É sempre importante falar, não são filmes que falam sobre a doutrina espírita, mas são filmes que tentam retratar de uma maneira mais aproximada de como pode ser. E nós temos dois filmes que, assim, são... Claro, o Ghost, né? A gente sempre trata disso, o Ghost é um exemplo desse, mas tem dois filmes que são muito bons, que chamam Os Outros, né? Inclusive tem como protagonista a atriz Nicole Kidman, e O Sexto Sentido, que é o Bruce Willis. São filmes que, olha, para quem não conhece nada, é um grande despertar. Para quem não conhece nada, é um grande despertar. Para quem conhece um pouco, nossa, é um reforço. Para quem conhece bastante, é um afago, você fala, nossa, que obra aqui, mesmo que não elenca muita questão de questão de crenças mesmo, a questão religiosa, mas mostra a realidade do espírito, e principalmente no processo do desencarne. Então, são obras que são muito importantes, e dentro de tudo isso que Kardec está comentando, eu acho que é um material de apoio, né? Quando a gente fala de escola, né, e tudo mais, a gente fala muito dessa questão de material de apoio. Isso é um material de apoio muito importante dentro do processo. Eu devo considerar tudo que se passa ali? Olha, talvez vai ficar meio difícil de distinguir e filtrar. Claro que no decorrer do tempo, dentro do campo de conhecimento, a gente não vai considerar tudo como sendo verdade ali. Mas grande parte, sim. Grande parte, sim. E aí é muito importante esse material de apoio dentro da nossa encarnação aqui. É aprendizado. É aprendizado. Este fenômeno, continua Kardec comentando, este fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Porque por vezes é muito brusco mesmo. Lembra que Kardec ele está tratando principalmente de alguns tipos de desencarne, né? Que são desencarnes de forma um pouquinho mais violenta, né? Que de repente não acompanhou o desgaste do fluido vital, que é o que nós chamamos de morte natural. É quando esse aqui é mais bruto mesmo, tá? Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na Terra, que é o corpo perispiritual, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro. E quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se não poder apalpá-lo. Ou seja, quando o espírito ele desperta, ele vê que essa massa, esse plasma que compõe o perispírito, ele não é tão palpável como o nosso corpo. Ele é feito de um material mais etéreo, né? Então, não é desse jeito aqui.
Mas só que o espírito, no momento da passagem dele, se ele não há um recobramento, né, dependendo mais rápido, ele vai entender ainda que está com o corpo. Continua comentário de Kardec. Assemelha-se este fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes, que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que esteja dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não os tenha colhido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. E olha só, o espírito, de repente, ele pode estar dentro do funeral dele e ele não compreender que é ele que está ali. Ele não, né? A ferramenta que ele utilizou durante a encarnação, que é o corpo. Por isso que a todo momento nós estamos tratando a respeito do despertar. Despertar. E para despertar, nós temos que conscientizar. Se é conscientização que nós estamos falando, a gente tem que estudar. A gente tem que procurar as bases e, dentro do senso crítico, entender o que nós compreendemos como é certo, compreendemos o que não está certo, compreendemos, dentro, né, de um ponto crítico também, não acreditar em tudo que se fala, procurar obras consistentes, como, por exemplo, as obras da codificação da doutrina, e aí sim, cada vez mais aprendendo, conhecendo, conscientizando e despertando mais rápido. Continua ainda Kardec, para vocês verem o tamanho do comentário dele aqui. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante ao que acompanha um despertar tranquilo. Para aqueles cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Inclusive, essas próprias ansiedades e angústias que nós acompanhamos aqui enquanto encarnados, elas nos acompanham para o plano espiritual, para a erraticidade. Então, isso tudo nos acompanha. Fiquemos atentos. Repara aqui que Kardec cita a respeito do homem de bem. Esse homem de bem, a gente pensa que é um homem evoluído, mas pode ser simplesmente um irmão, uma irmã nossa, né, um espírito encarnado que está se esforçando para se corrigir, que é a reforma íntima, está se esforçando para praticar a caridade, está se esforçando para perdoar. Então, isso já é um homem que, de um certo modo, está seguindo a trilha do bem. E repara que estes trabalhadores, esses cooperadores, de um certo modo, eles têm um desencarne que não que esteja isento de perturbação, mas que vem acompanhado de um despertar muito mais rápido, de uma, né, de um entendimento, de um conhecimento amplo do que está acontecendo aí. E nós temos agora o último comentário de Kardec. Deixa eu ver o horário aqui. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. No caso, por exemplo, de uma queda de avião, né? Desencarnes coletivos.
da Boate Kiss. Não quer dizer que necessariamente todos ali, ao mesmo tempo, de um certo modo. Vamos lá, um acidente automobilístico de uma família. Ah, mas eram família. Não, mas necessariamente cada um ali estava um nível de evolução também. O despertar é diferente. Mas é importante falar que dentro do próprio estudo, da própria questão aqui em pauta, ele nos chama a atenção com relação a nós estudarmos cada vez mais para que esse desenlace entre corpo e alma, ele seja mais, por não se dizer assim, saudável, né? Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente na perturbação que se segue à morte. Cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Esse é um grande comentário e rico de Allan Kardec perante ao questionamento sobre o conhecimento do Espiritismo como um aliado para nós no momento do desenlace entre corpo e alma. Eu vou parar aqui, porque, na verdade, aqui se encerra perturbação espírita. E, para falar a verdade, na próxima já começa uma nova lição aqui, ó. Mas é uma lição mesmo, totalmente diferente da anterior aqui, na onde fala sobre a pluralidade das existências. Não é muito diferente, mas já é um novo capítulo, é o capítulo 4, tá? Então, e aí, ó, capítulo 4, pluralidade das existências, e aí o título da lição, da reencarnação. Vamos falar daqui 2 semanas, vamos estudar a respeito da reencarnação. Semana que vem o estudo é do livro Vinha de Luz. Alguém deseja comentar algo? Fiquem à vontade. Ô, Rangel, essa questão aí, falando do conhecimento do Espiritismo na hora do desencarne, a gente pode levar também para outras religiões. Tem muitas religiões, assim, não estou criticando só por... Não, é estudo, é estudo. Né? Fica leve, Fabiano, pode comentar. É porque hoje em dia as coisas é meio complicadas. Não, mas ó, tudo que nós utilizarmos aqui é para estudo. É para estudo, até porque também os nossos conhecimentos, a partir do momento que a gente vai cada vez mais estudando, desenvolvendo, a gente vê o que está embasado na rocha e o que não está, né? Então pode falar. Então, assim, existem algumas outras religiões que pregam que se a pessoa não frequentar aquela religião, quando ela desencarnar, ela vai sofrer, ela vai para o inferno, isso e aquilo. Então, trazendo isso para o Espiritismo, eu acho que tem certas pessoas que acreditam da mesma forma. Ah, eu sou espírita, então quando eu desencarnar, eu vou ter mais benefícios, eu vou ser resgatado mais cedo, e o que a gente vê na maioria das vezes não é bem isso. É que, assim, o detentor do conhecimento, ele é mais cobrado, porque como ele tem o conhecimento, se ele continua fazendo alguma coisa errada, ele tem mais culpa do que o outro que não tem conhecimento. Então, tem muitas pessoas que acreditam que só de ser espírita, ela já está, vamos dizer assim, ela já tem um salvo-conduto, e não é bem por aí, é muito pelo contrário. O espírita, não é bem o espírita. Todas as pessoas, independente de ser espírita ou não, ela tem que ter uma conduta reta, a pessoa tem que policiar os seus pensamentos, tem que policiar o que ela fala, ela tem que andar conforme as leis de Deus. O espírita, pelos conhecimentos que eles têm, eu acho que fica um pouco mais fácil de fazer isso, porque como já conhece um pouco mais, fica mais fácil colocar em prática, né?
ou não. Porque isso Depende, né? Depende. depende muito do quanto que aquela pessoa quer modificar a sua vida. Que às vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente entende que não está certo, mas a gente ainda tem aquele gostinho de continuar fazendo as coisas erradas, né? Sim. Inclusive, Fabiano, dentro do que você está falando, deixa eu ver qual que é. Aqui, ó, nessa mesma questão na resposta dos espíritos, né? É óbvio que o conhecimento ele é essencial. Inclusive, eu acho que o único salvo-conduto que a gente pode ter aqui, Fabiano, da questão do conhecimento, é o despertar mais rápido e ter a conscientização dos efeitos das causas que nós, né, praticamos aí. Porque de caso, não, nós não estamos salvos, não. Na verdade, nós vamos ser muito taxados e cobrados. E aí, é bom que os espíritos aqui, e seguindo a métrica que você está citando aí, é, é, só que o mais importante, porque o ter conhecimento é importante, mas o mais importante que isso é a prática do bem e a pureza da consciência, das práticas do bem, da prática do amor. Isso é o mais importante. É isso que você está falando aí agora, por exemplo. É o mais importante. Minha conduta. Minha conduta. Isso é muito mais importante. E é isso que vai nos direcionar, pode-se assim dizer, a mais alta espiritualidade. Então nós temos que mudar ou vigiar os nossos vícios, principalmente os morais, procurar trabalhar, procurar renunciar. O conhecimento é importante, mas o mais importante é a reforma íntima. É a reforma íntima. Mas muito bem, Fabiana, é isso mesmo. Vamos partir para o encerramento. E antes de encerrarmos, vamos novamente elevar nossos pensamentos em forma de agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Agradecer por esse instante de estudo, onde nós procuramos, dentro dos nossos esforços, compreender um pouco mais sobre as verdades. Agradecer pela encarnação que Deus nos confere como um instrumento de crescimento e evolução espiritual. Vamos direcionar, e aí é um pedido, vamos direcionar pedindo a Deus, pedindo a Jesus, né? Vamos direcionar todo tipo, mas todo tipo mesmo, de fluidos e energias para aqueles espíritos que estão em provações, que estão em expiações, que estão em sofrimentos, que passam pelas doenças, pelas enfermidades, que passam pelos sofrimentos de todos os tipos, tanto encarnados quanto desencarnados. Seja levado para os hospitais espirituais, os espíritos que, de um certo modo, partiram desse plano para a espiritualidade. Eles procurem despertar o quanto antes e aceitar auxílio da autoespiritualidade. E sigamos em frente nos nossos esforços, nos nossos trabalhos. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, Viviane. Obrigado a minha esposa Mirella, a minha sogra que está aqui, a Vitória, a Rafaela, a todos os nossos irmãos do YouTube. Que tenhamos um domingo, uma semana, como sempre, abençoada, mas que nós podemos coletar essas bênçãos e entender e sintonizar com tantas oportunidades que nós temos de fazer diferente, de fazermos melhor e de sermos melhores. Essa semana seja ela abençoada e sigamos em frente. E se Deus quiser, domingo que vem, estamos aqui novamente. Obrigado, pessoal. Uma boa semana para todo mundo. E até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Boa semana para todos. Obrigado, Fabiana. Que assim seja.